Shalom, shalom. De pronto me responda agora algo valioso que você precisa observar. A sua vida espiritual, ela é orientada pelo calendário civil ou calendário espiritual? É valioso que você se reposicione nessa questão e descubra agora, nesse estudo guiado, como o calendário do Eterno, ele revela situações, os seus nomes, os ciclos proféticos da nossa vida. Por outro lado, também o relógio de Deus, ele está em movimento. E você está sincronizado? Te vejo daqui a pouco. Tudo guiado dessa semana é: o tempo de Deus não está no seu relógio. Professor Racha, o que é o calendário de Deus? Também chamado de Loar Shana, que é o calendário anual. Mas falamos também Loar HaElohim, o calendário de Deus. O calendário de Deus não é um agrupamento de dias, meses, anos, eventos. Não é isso. É bem mais do que isso. Porque foi ele mesmo que estabeleceu no Sefer Shemot, no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 2, ali então ele marca os tempos, né? Ali ele marca as festas e os tempos determinados. E também as bênçãos sazonais, tudo isso direcionado para o seu povo. E você, faz parte do povo de Deus? Então esse assunto é com você. Rocha Lima, por que ainda seguimos o calendário romano, se Deus já deu um? Olha que pergunta legal. É verdade. Por que seguimos? Tem tradição, costume, cultura, né? E a gente também não pesquisa um pouco mais. O calendário gregoriano, né? Eu chamo o calendário do Papa Gregório. Fica mais fácil assim. Ele foi adotado pela igreja dominante e isso então gerou um marco desconectando o seu povo do tempo profético de Deus. Já passou da hora da gente voltar agora pelo padrão, e o padrão que tem na sua Bíblia. E olha, eu respeito se você não concorda, tudo bem? Mas é o que está na sua Bíblia. Rocha Lima, eu segui o calendário bíblico, é ser judaizante? Né? Primeiro, não é ser judaizante. Segundo, é ser obediente. É ser obediente. Sim, porque foi o próprio Adonai Elohim, o próprio Deus Criador. Esse calendário ele foi disponibilizado, o Eterno disponibilizou esse calendário. Não tinha judeu, não tinha Israel. Israel nem era conhecido como nação. Nós estamos no Sefer Shemot, nós estamos no livro de Êxodo, capítulo 12. Israel vai se tornar uma nação como conhecemos hoje, lá no 19 e 20. Percebe? Então o calendário bíblico, ele é antes da aliança. Nem Israel existia. Olha, você veja, que pai é esse que se ocupa com questões tão fabulosas? Professor Rocha, qual a diferença entre calendário solar e calendário bíblico? Bom, o calendário do Papa, gregoriano, né? Quando fala calendário do Papa, é rápido, né? O calendário do Papa, ele é solar e linear. Um exemplo bem rude, né? Para você entender. Criado por controle civil. Tudo bem, onde todo o mundo funciona desse jeito assim. Já o calendário bíblico, ele é lunisolar e é cíclico. Olha, isso já muda muita coisa, né? Criado para quê? Para o mover espiritual. Ali, como os meses, eles se alinham à lua nova, às estações proféticas, né? E aproveita, se inscreva agora no canal. O que está te faltando? Falamos isso todo mês. Rocha Lima, janeiro é realmente o começo do ano? Não. Não. Não, janeiro não é o início do mês do ano. Não de Deus. Né? A saber, o que a gente aprende espiritualmente no calendário do Papa? O que isso enriquece a gente? Né? Porque o verdadeiro calendário, ele começa em Nissan.
Isso mesmo. E aí já começa logo com o quê? Com libertação, redenção. Já começa o ano do Eterno já em festa. Aí tem o Pêssar, né, que você já sabe. Isso marca, então, o quê? A saída do povo do Egito, né? É quando começa, então, o ano novo de Adonai. Lima, quais são os benefícios de seguir o calendário bíblico? Bom, se eu falasse todos, né, talvez você não iria entender alguma coisa, mas vamos lá para o camada. Se você e eu seguirmos o calendário da Bíblia, a primeira coisa é que você é obediente. Tá bom assim? A gente já podia até parar aqui, né? A gente é obediente. Eu quero deixar claro o seguinte, se você não concorda, nenhum problema, tá? Comigo não. Bom, você fica inteiramente à vontade. Cada um anda na luz que tem. Eu estou falando da sua Bíblia. Depois, então, a gente entra nos tempos proféticos do Eterno. Isso, aí a gente começa, então, a viver os ciclos espirituais com entendimento. E a gente, então, começa a discernir os períodos de guerra, os períodos de colheita, os períodos de arrependimento, os períodos de festas, os períodos que não têm festa, revelação. E o que é mais importante, então, que a gente encontra Deus nos seus próprios termos. Rocha Lima, o que são moedim? Essa pessoa falou correto, né? Moedim. Moedim é uma palavra hebraica para tempos. Se fosse tempo, seria moed. A gente vê ali sinalizado em Gênesis 1:14, né? O Eterno fala para a gente olhar os sinais, as estações, os tempos, né? Os astros, tem tudo ali. Pois bem, então, o que são moedim? Eles são os tempos fixados pelo Eterno. Nesse caso aqui, para Adonai Elohim, né? Pelo Deus Criador. E o que é interessante é que ali, no Sefer Vaikra, no livro de Levítico, nós encontramos no capítulo 23, então ali, os agendamentos eternos com o Eterno. Que legal isso! Para quê, professor? Para a gente celebrar as festas dele. E você não acha muito interessante? O próprio Adonai, ele estabeleceu festas e marcou dias, e marcou hora, e tem na sua Bíblia. E é para ser celebrada nesse período. Porque se você celebra as festas do Eterno em qualquer outra data que não seja essa que está na sua Bíblia, querido, vamos combinar. É como chegar numa festa onde ela já foi realizada. Chega lá você com um prato de salgadinho. Não tem ninguém em casa, né? Por outro lado, também a gente não comemora o nosso aniversário em qualquer dia. Não é verdade? A gente não tem dia. Olha, não é muito difícil de entender, não é verdade? Professor Rocha, o Shabat ainda é válido para nós? Olha, você anda na luz que tem. Eu estou falando da sua Bíblia. A pergunta é se é válido para nós. Quando você vai ali para Êxodo, lá para os 19, a gente vai ver ali Esser Adbrot, ou seja, os 10 mandamentos. Na verdade, o termo mais apropriado são as 10 falas, as proclamações que o Eterno deu ali para o seu povo. E quantas tem? Que Moisés desceu do Sinai? 10. Mas eu não concordo, não tem problema, mas continua sendo 10. Não foi suprimida. Muito embora teve alguém foi e tirou o capítulo 4, digo, o mandamento 4 desses 10, tirou o 4. Claro, botou outra coisa, mas não é o que está na Bíblia. Bom, se são 10 e você concorda que o Shabat não existe mais e é um mandamento, então tem 9. E você está certo. E está tudo bem. Não é verdade? Por outro lado, o Shabat, ele tem outras conotações, né? Ele é muito mais para o povo do que o povo para ele. E o teu Senhor, e o meu também, ele obedeceu o Shabat. Se o nosso Salvador obedeceu, aí eu não vou obedecer, você fica completamente à vontade. Um outro fato curioso é que o Shabat existe antes de existir judeu, antes de existir Israel. Não é melhor?
antes de existir pessoas. Isso foi feito na criação, foi estabelecido na criação, quando tinha o casal. Por quê, professor? Que o Eterno quis dar uma festa. E falou para eles celebrar isso toda semana. Que bacana você saber que tem uma festa toda semana. Olha que legal. E é um momento específico onde o Eterno ele diz que ele separou e santificou um dia. Puxa vida, tem muita coisa para se falar sobre isso. Rocha Lima, como saber em que mês bíblico estamos? Nós temos ali uma esteira onde desfilam ali as tribos associadas. Cada mês também tem um filho de Jacó que ele entra assim em destaque. Tem promessas específicas. E o nosso canal ajuda também, todo mês. É só você acompanhar o nosso canal, você vai ver que tem, todo mês tem, fala sobre os meses do calendário bíblico. Rocha Lima, não entendo hebraico. Posso mesmo assim seguir o calendário? Sim, claro, filho. O calendário é em português. A escrita dele é em português. Não é verdade? Nós aqui do canal, acabei de falar agora, né? A gente exercita isso e também atua. E por que você não se inscreve agora no canal? A oportunidade de você também não perder nada. Professor Rocha, qual o risco de viver sem alinhar-se ao tempo de Deus? Aí eu poderia dizer todos, mas talvez faltasse alguma explicação que você gostaria de aprender, né? Mas o risco que eu tenho é eu vou viver atrasado espiritualmente, ou pelo menos fora do relógio de Deus. Professor, isso mesmo. O que é isso? Fora do relógio de Deus? É fora da estação. E fora da estação, dos moedim, implica dizer então que eu estou lutando no tempo de descansar. Ou eu posso estar guerreando no tempo de descansar. Percebe que quando a gente não observa o calendário de Deus, a gente fica, né, desalinhado. E essa é a proposta mesmo. Né? E seguir o tempo de Deus vem para a gente um Beirut, Shalom, estratégia. Que é isso, professor? Clareza, paz e estratégia. A gente começa a ter uma visão mais fluida. Nossa visão espiritual começa a ser mais fluida com o do Eterno. Rocha Lima, existe ligação entre os nomes de Deus e o calendário? Temos alguns casos, assim que eu me lembro assim, de porte, né? Primeiro que cada nome do Eterno se manifesta em alguns momentos específicos. Quer ver? Em Nissan, né, que é o primeiro mês do calendário, em Nissan. O Eterno ele é chamado ali de Adonai Goel. Isso. Redentor. Redentor. Vamos ver depois no mês de Elul, que vamos ter agora daqui a pouco, né? Mês que vem, o mês de Elul, ele é chamado ali de Adonai Roi, que você conhece como o Senhor é o meu pastor. É legal? No mês de Tisrei, nós temos também o Melech HaMishpachah, quer dizer, é o rei do juízo, entre outros. Quero aproveitar a oportunidade de dizer que nós estamos divulgando o nosso livro, que fala dos nomes de Deus, extraído do hebraico. São pérolas, são coisas profundas, que você não encontra em nenhum outro idioma senão no hebraico. Vou deixar um link fixado. Adquira esse nosso livro. Estamos indo para o fim. Puxa vida. Rocha Lima, como posso começar a aplicar isso na prática? Sim, como disse, o nosso canal ele acompanha isso todo mês, né? Naturalmente fazemos isso já, né? Observe as luas novas, os Shabat, né? Aprenda sobre os moedim, né? Moedim são prazos determinados, tempos determinados, né? São aqueles encontros que o Eterno tem com o seu povo. No livro de Levítico, capítulo 23. É de judeu? Não, aquele é de Deus. Para o seu povo, é onde ele se manifesta. Ele se revela ao seu povo. Esse povo da aliança. Deve ser o teu caso, né? Então, quando a gente começa a exercitar isso, pequenos passos geram grandes alinhamentos. Eu te falei que seria útil, né? Rocha Lima, existe um material que me guie mês a mês com revelação? Tem, já falamos aqui, né? Mas eu vou dizer outra vez.
Olha o nosso livro, né? Quando clamares o meu nome, eu os ouvirei dos céus. Foi o próprio Deus que disse: se o meu povo, que chama pelo meu nome, eu os ouvirei do céu. E esse livro está disponível para você. Ali contém os nomes de Deus, né, no seu calendário. E ali é um livro que ele é extraído das raízes hebraicas, tem todas umas associações. Vai ser muito valioso. Pensa na hipótese de você começar a reunir a sua família e começar a buscar mais informações sobre o calendário de Deus. Eu falei anteriormente, não sei se você prestou atenção, você pode voltar a esse estudo, que o próprio Deus deu esse calendário para o povo quando eles saíram do Egito. Bom, aí se você é tão alinhado, então você está entendendo então que usar os calendários de Deus é para os livres. Lá no Egito, todo dia era segunda-feira. Todo dia era segunda-feira. Eles ganharam logo um prêmio obedecendo o calendário. Letra 8.